Você já sentiu que religião, idioma, doutrina às vezes aprisiona mais do que liberta? Que há uma luz muito anterior a qualquer igreja, uma presença viva, silenciosa, que foi uma vez anunciada antes dos altares, antes dos rituais, antes dos homens dizerem que assim deve ser? Hoje vamos mergulhar numa revelação que pode abalar as estruturas. Jesus não pertence a nenhum dogma, ele é Messias das nações, anterior às religiões, presente nas raízes mais profundas da luz humana. Severino Celestino convida você a lembrar que, antes da criação dos céus e da terra, ele já habitava com Deus, que suas palavras ecoam em hebraico antigo, em preces universais, em corações de toda a fé. Aqui não estamos para reforçar fronteiras teológicas, estamos para quebrá-las. Para olhar para Jesus como luz transcendente que atravessa idiomas, culturas, confissões. Se você busca viver além do superficial, além da forma imposta, preste atenção. O que vai ouvir pode mudar a forma como você entende a fé, o Messias, você mesmo. Assista até o fim. Permita que essa mensagem acenda algo novo dentro de ti. E hoje eu gostaria de falar de um assunto que o Luciano nos convidou para tal, que trata-se da nossa mais recente obra, que é a 8ª que nós lançamos, No Caminho do Cristo, esse homem que dividiu o tempo e mudou minha vida muito, desde os anos 60, quando eu ingressei no seminário diocesano da Paraíba. E a minha tese de pós-doutorado em Ciência das Religiões, na Pontifícia Universidade Católica de Goiânia, em Goiás, com o meu querido amigo, professor doutor Valmor da Silva, nós fizemos um trabalho sobre o Messias no judaísmo. E esse trabalho, antes mesmo dele ser publicado, nós fizemos um trabalho também sobre o Messias no Novo Testamento. E desse trabalho que foi publicado numa revista até de internacional de teologia e ciência das religiões, eu fui desperto por um texto que está lá no capítulo 17 do Evangelho de João, versículo 5, onde Jesus faz as suas despedidas no Monte das Oliveiras, e é onde ele presta contas a Deus sobre a sua tarefa, sobre a sua missão entre nós. E Jesus, se debruçando sobre aquela região do Monte das Oliveiras, numa rocha imensa que tem lá, que fica sob hoje a Igreja das Nações, ele diz: Pai, chegou a minha hora, honra teu filho com a honra que eu tinha quando eu me encontrava contigo antes da criação dos céus e da terra. Nessa declaração de Jesus me chamou muita atenção, porque na obra A Caminho da Luz, Emmanuel, na famosa e bela psicografia de Chico Xavier, ele diz, corroborando com o que Jesus fala lá em João 14, na casa de meu pai tem muitas moradas, ele diz que todas essas moradas do universo existe dedicado ou escolhido por Deus um grupo de espíritos elevados que são responsáveis pela produção da vida nos diversos planetas do sistema solar e até fora dele. E que Jesus é um desses. Então, Emmanuel vem corroborar com a declaração de Jesus, esclarecer, aliás, para nós, que Jesus estava com Deus antes da criação dos céus e da terra. Isso me despertou muito, porque eu passei a ver Deus e Jesus de formas diferentes do que eu via. Aquela dúvida que muita gente tem, se Jesus é Deus ou se não é Deus, se dissipou. Porque Jesus mesmo diz: eu fui enviado pelo meu Pai para fazer a vontade dele. Eu vim para que todos tenham vidas e que todos tenham vida plenamente. E o seu discípulo bem-amado, João, diz que Jesus é a luz que veio para iluminar as trevas que as trevas não compreenderam. Então, a partir daí, eu fui observando e entendendo que Jesus, como governador do planeta, ele não pertence a religião nenhuma, mas está em todas. Ele não é a propriedade teológica ou espiritual de nenhuma religião. Todas as religiões têm, assim, a sua luz
que foi criada por Deus desde o primeiro capítulo do Gênesis. Deus criou a luz para combater as trevas, e essas trevas não são a escuridão, não é a ausência do sol, porque o sol só foi criado no quarto dia. E a luz foi criada para combater as trevas no primeiro dia. Logicamente, não é a luz do sol, mas a luz espiritual. A luz que ilumina, como diz João, aqueles que estão a serviço da sua obra ou sintonizam com ela. E Jesus nos chamou de luz do mundo. Emmanuel diz que Jesus é a luz do princípio. Em suas mãos divinas repousam todos os destinos da humanidade. E esses pontos, desde o Gênesis, capítulo 1, no seu texto original, a palavra rocher, que todo mundo traduz como escuridão, mas a primeiro significado dela é trevas. E trevas não é a ausência de luz, é a ausência de amor, de solidariedade, de perdão, de compreensão e de entendimento. Então, aquele caos e aquela desordem que iniciava a criação do planeta Terra, havia desamor, desorientação, havia, como diz Moisés, torvo-vavovo, é caos, é destruição, é desorganização, e as trevas cobriam a face dos abismos, mas o Espírito de Deus parava sobre tudo, e com uma só palavra, Deus colocou ordem na casa, dizendo, faça-se a luz. E essa luz, como diz o próprio Roberto Carlos, só pode ser Jesus. E esse Jesus que veio com Deus nos criar no Gênesis 2:7, derramando o seu Espírito sobre todos nós, nos trazendo a vida e fazendo com que nós nos tornemos pequenas luzes, que Jesus pediu lá no Sermão do Monte, que nós deixássemos com que as nossas luzes brilhassem. Brilhe a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifique vosso Pai que está nos céus. Porque naturalmente Jesus nos diz que ninguém brilha, ninguém é reconhecido como alguém iluminado se não tiver obras. E partindo desse princípio, eu fui às raízes e vi que desde das religiões mais primitivas ou tribais até as mais modernas, até as religiões orientais como um todo, o budismo, o hinduísmo, o taoísmo, o zoroastrismo, o islamismo, todas essas religiões possuem, eu diria assim, o dedo ou a luz do próprio Cristo, como fala Emmanuel em Caminho, Verdade e Vida, sua magnífica obra, capítulo 41, ele fala dessa luz que Deus, através do Cristo, derrama sobre todas aquelas partes do planeta. Então, Jesus é a luz que brilha em todas as religiões e até sobre aqueles que não têm religião. Jesus veio para que todos, ele não disse eu vim para a religião A, B ou C, eu vim para que todos tenham vidas. Que a palavra vida em hebraico não existe singular, é plural. Então ele vem derramar esse princípio vital, essa vida pungente que envolve ou que compõe cada um de nós e que nós temos por tabela ou por obrigação sermos distribuidores desta luz no bem, na paz, na união. Uma palavra muito falada na terra de Jesus é Shalom, que todo mundo sabe que significa paz. E Shalom não é simplesmente paz, é uma energia que tem que emanar do nosso interior para levar aqueles que nos cercam tranquilidade, suavidade, paciência, luz, porque na terra de Jesus, Shalom também significa Deus, é um dos nomes de Deus. E se você repetir esse nome muitas vezes, Shalom, 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 você vai acabar criando um mantra que os indianos, hindus, as pessoas do Oriente utilizam nas suas meditações. E assim, meus irmãos, Jesus declara no Evangelho de João que existe, no capítulo 10, ele diz que ele é o bom pastor. E o bom pastor dará vida pelas suas ovelhas. O bom pastor, o símbolo que está lá no Salmo 23, Senhor, Deus é meu pastor, não me faltará. Jesus simboliza isso entre nós. E ele diz, não é da vontade do meu Pai que se perca nenhuma das ovelhas que ele me confiou. Já reforçando o que fala Jeremias no seu capítulo 31, que diz que Deus não se alegra com a perda do ímpio,
ou seja, nós todos estamos sob a égide, como diz o salmista, sob as asas, a sombra das asas do Altíssimo, sob a direção maior do amor e da dedicação de Jesus, o Cristo. Assim, desde as religiões mais simples até religiões mais complexas, Jesus sempre participou de tudo. Até Kardec, na Revista Espírita de 1868, ele traz uma série de artigos sobre o Messias no Espiritismo. Curiosamente, eu comecei com o Messias no judaísmo, passei para o Messias no cristianismo, chego ao Messias no Espiritismo e mostro que esse Messias, essa ação do Cristo, está em todas as partes do planeta. Porque Jesus disse, existem outras ovelhas que não são deste aprisco, que não fazem parte desse rebanho, mas eu também vou buscá-la. E ela fará parte deste rebanho e haverá um só pastor e um só rebanho. Então, diante dessa colocação, diante dessas explicações, nós chegamos à conclusão que Jesus, na verdade, é o Messias, que a palavra Messias, no original, é Mashiach, aquele que é ungido, a unção divina, a unção espiritual. Todos os reis de Israel foram ungidos. Saul foi ungido por Samuel, Davi foi ungido por Samuel, Salomão também foi ungido, não por Samuel, mas também foi ungido. E esses homens que tinham missões espirituais eram ungidos para tal, com esse óleo que eles chamam óleo sagrado. E Jesus, como ele diz em João 17:5, ele não foi ungido por homem nenhum, ele foi ungido por Deus. É o único que não recebeu unção humana. Por isso que ele declarou, eu e o Pai somos um, como João coloca com muita propriedade na introdução do prólogo do seu belíssimo evangelho, que remonta desde a criação. No princípio era o verbo divino, e João coloca Jesus como verbo divino e luz do mundo. Então, essa colocação de João é fantástica, porque ele é o único dos apóstolos que vai profundo nesse sentimento, nessa união de Jesus com Deus, no mundo da vida, como chamam os cabalistas, o Sefer Yetzirah, um grande livro da criação do Rabino Aryeh Kaplan, que mostra como esses mundos, essa emanação divina, que Deus criou o mundo, não foi do nada, mas foi da sua própria emanação, do seu próprio ectoplasma, como está lá na primeira linha, no primeiro versículo do Gênesis, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio emanava de Deus as águas e a terra. Tudo começa aí. E esse mistério, que todo mundo considera mistério, porque é muito profundo, os seus conceitos são muito profundos, a língua hebraica é muito profunda, tem 4 níveis de interpretação, até o nível secreto, cabalístico, espiritual, que nem todos têm acesso a ela, como dizia o grande pesquisador do século XII, Maimônides, Moshe Maimônides, dizia que a Bíblia é um poço de águas profundas, frescas, doces e cristalinas, mas que nem todos têm condições de chegar lá embaixo e extrair a essência do seu conteúdo, mas que todos nós tentamos e buscamos, porque, na verdade, quanto mais você se aprofunda, quanto mais você conhece o idioma, porque os rabinos antigos diziam que com as letras do alfabeto hebraico, Deus criou o mundo. É interessante isso, porque você vai observar, é uma língua sagrada, espiritual, profunda, e dentro do seu 4º nível de interpretação, que é o nível sódico, ela tem significados belíssimos, como a gente pode ver, à medida que a gente vai se aprofundando numa interpretação, no exegese. Mas, resumidamente, eu quero que vocês entendam que Jesus está em todos os locais. Aonde estiver mais de um reunido, aí eu estarei. Ele não falou que essa união tinha que ser segundo uma religião. Ele falou que onde existir mais de um, ele estará. E ele está aqui entre nós. Ele está com aqueles que nem acreditam nele, porque ele quer que também seja do seu rebanho. E partindo desse princípio, nós gostaríamos de conversar com vocês para tirar dúvidas
nesse sentido, para que a gente possa levantar, logicamente, pontos importantes para que nós tenhamos uma visão do nosso planeta, como veem os astronautas, que mesmo não sendo espiritualizados, lá de cima eles veem a Terra linda, azul e sem fronteiras. As fronteiras são os homens que criam, e as religiões também, porque Deus é único. E eu nunca posso condenar o caminho que o outro escolheu para chegar a Deus, simplesmente porque não é o meu. Eu tenho que respeitar e unir-me a qualquer um que busque Deus, porque nós somos de uma grande família, a família universal, cujo pastor e o mestre é o próprio Jesus, o ungido de Deus, ou Messias, que os gregos batizam ou traduzem como o Cristo. Então, vamos aguardar aí agora o comando do nosso companheiro, para que vocês possam, ou ele mesmo, iniciar com muita alegria de estar aqui com vocês, Luciano, Ivone, e o nosso querido dirigente aí, vamos chamar o médio de mídia, né? Que nos recebe com muita simpatia. Estamos felizes de ter você conosco, meu irmão, e de poder ser útil à sua causa e à sua casa, que é o nosso comandante, o nosso timoneiro da área da internet. Muito obrigado, Severino. A gente é que tem a alegria, o prazer. Olha, já são mais de 120 pessoas assistindo nesses primeiros minutos as colocações feitas pelo Severino Celestino. Eu vou cada vez mais pedir perguntas, já tem muitas, mas para que a gente tenha a oportunidade de explorar essa figura que em 15 minutos, ele nos trouxe da Gênese aos dias atuais, com uma facilidade e uma beleza que encanta a todos. Ele disse que eu podia fazer a primeira pergunta. Eu vou ficar nessa história do Messias. A autocompreensão messiânica de Jesus Cristo, que é um ponto considerado por estudiosos, como o senhor falou ainda há pouco. O questionamento que eu queria fazer: os evangelhos podem ser tomados ao pé da letra como fornecedores de relatos fidedignos das coisas que Jesus fez e disse? Na verdade, existem 4 evangelistas, quer dizer, são considerados canônicos, 3 são sinóticos e só um que é o chamado espiritualizado, o evangelho mais profundo, que tem como símbolo uma águia porque voa muito alto, que é João. Eles traem pontos sobre a vida de Jesus, mas até o próprio João, no final do seu evangelho, ele diz: aqui foi o que eu pude trazer sobre o Mestre Jesus, mas para escrever a sua vida seria necessário livros que não caberiam nas grandes bibliotecas do mundo. E os evangelhos, a gente sabe que eu tenho uma tristeza com relação à história do Cristo, é exatamente a presença dos gregos. Eu não falo o povo grego, mas o idioma grego, que veio atrapalhar muito o conhecimento da essência de Jesus entre nós. Porque a figura de Jesus, a palavra Messias, curiosamente, ele já está no livro do Gênesis. Às vezes a gente acha que a primeira revelação, ou que muita gente chama indevidamente de Velho Testamento, que na verdade é Brit Rishon, em hebraico, primeira aliança, e a segunda, que é Brit Hadashah, que é o Evangelho. As duas se completam, não pode haver uma. Jesus jurou fidelidade à primeira revelação, lá em Mateus 5, 17, 18 e 19, nos versículos. Então, no Gênesis, no capítulo 3, na famosa história tão mal compreendida pela humanidade, que quer entender literalmente a história da serpente, a serpente, na verdade, se você analisar friamente, ela veio trazer consciência, noção do que é certo e do que é errado. A própria árvore, que se falava que ela não devia ter acesso, é a árvore do conhecimento do que é do bem e do mal, do que é certo e do que é errado. E quem foi que despertou para isso? A serpente. Que em hebraico, Nahash, em hebraico é o mesmo valor numérico cabalístico do 4º nível de interpretação. Nahash tem o mesmo valor numérico de Mashiach, que é Messias. O que a gente conclui que a serpente é a consciência messiânica entrando em nossas vidas. É Jesus chegando como a luz para nos trazer o caminho a ser
escolhido por nós através do conhecimento. Então, a serpente não foi essa tristeza que aconteceu na nossa vida, veio trazer culpa para um primeiro casal, de forma nenhuma. A serpente já é a consciência crística entrando em nossas vidas desde o Gênesis, capítulo 3. Então, é aí que cada vez que a gente aprofunda um pouco mais, a gente encontra Jesus. Na primeira, na segunda, na terceira, em todas as revelações, em todas as religiões do planeta. Então, infelizmente, completando a sua pergunta, fechando a questão, o idioma grego atropelou muito o significado daquilo que se encontra no texto original. Primeiro, porque Jesus não falava grego, Jesus falava hebraico, essa era a sua língua maternal, a língua da criação, a língua que vem desde Moisés até o cativeiro da Babilônia, quando eles foram para o Oriente, levado por Nabucodonosor e toda a sua imposição, que trouxe para Jerusalém ou para Israel pessoas orientais que falavam um dialeto do aramaico que foi introduzido propositadamente, politicamente, premeditadamente, para, vamos dizer assim, corromper a originalidade da questão da criação. Porque até a Torre de Babel, que a palavra Babel significa mistura, se falava o hebraico, o idioma do mundo todo era o hebraico. E a partir da Torre de Babel simboliza exatamente esses outros idiomas que entraram na vida do povo hebreu, porque diz os próprios rabinos que eles foram salvos do cativeiro do Egito, porque lá eles continuaram, mesmo cativeiro, falando o seu idioma original, que era o hebraico. Então, o grego, com os evangelistas, que eram semitas, Mateus, o primeiro, e João, todos dois eram judeus, tinham mentalidade e cultura semita, escreveram um evangelho que, segundo alguns tradutores, originalmente em hebraico, mas que foi imediatamente passado para o grego, e aí se perdeu muito, apesar de que o evangelho ser essa pérola, essa maravilha, mas imagine em sua essência o que Jesus realmente disse, se nós pudéssemos entender, ou trazer para o presente a sua mensagem lá no monte, falando da libertação do planeta pela perseverança, pelo amor, pelo perdão, pelo entusiasmo, e como ele mesmo disse, quando a gente pudesse transferir as nossas luzes para iluminar a mente e os corações dos outros. O mestre, o professor Severino Celestino, nos dando uma grande aula sobre o conhecimento bíblico e despertando também muitas questões. As de vocês vão ser respondidas já já, porque a gente tem outros debatedores. Vou começar, Luciano Klein, presidente da Federação Espírita aqui no Ceará. Boa noite. Boa noite, Nonato, Severino, querido amigo. Eu vou confessar que sou um devorador compulsivo de todos os trabalhos que o Severino publicou até hoje, desde o analisando as traduções bíblicas. E acompanho sempre a sua trajetória de buscas, de pesquisas, percorrendo os locais onde Jesus, ou seus discípulos, ou os primeiros cristãos, percorreram. Ele já esteve em Israel, constantemente volta para lá, na Jordânia, no Egito, na Grécia, na Turquia. E a partir dessa sua pesquisa de fôlego, meu querido irmão, que já lá se vão praticamente 2 décadas, eu lhe pergunto, tendo em vista o que nós hoje temos de pesquisa, sobretudo a partir de meados do século passado, além do suporte da história, da linguística, você que é um especialista na área, nós temos tido um apoio importante em novas descobertas no campo da arqueologia. Você que tem viajado, tem percorrido esses locais onde Jesus viveu, ou seus seguidores, relate aí para nós se há alguma novidade em relação à abordagem da arqueologia que nos traz evidências além dessas que nós temos constantes do Antigo ou do Novo Testamento, tanto em relação ao que se encontra no primeiro livro, no Antigo Testamento, ou no Novo Testamento. Tem alguma novidade que você pudesse compartilhar para nós? Luciano, prazer imenso, meu irmão, estar aqui com você. Se você tem admiração por mim, eu acho que eu tenho uma linguagem nordestina, né? Nossa, muito nossa. Minha admiração por você é dobrada, feito tapioca.
pelo respeito, pelo carinho que nós temos um pelo outro, né? Nós nos conhecemos já há bastante tempo. E a sua pergunta é excelente, porque você está nos trazendo para um lado da doutrina espírita, que é a ciência. Kardec deixou bem claro na Gênesis que a ciência e o espiritismo têm que caminharem lado a lado. E a ciência tem ajudado muito, não só a arqueologia, que você falou, muito, mas nós temos a paleontologia, que inclusive é um capítulo terceiro dessa nossa obra. Eu trago a paleontologia, que provou a evolução humana em saltos quânticos de 60 milhões atrás até o Homo sapiens, que é de quem nós somos descendentes, desde o Australopiteco, que foi vamos dizer assim, o protótipo do Homo sapiens, até hoje, desde o prosímio, tem se mostrado evolução craniana do osso esfenoide, que sofreu mudanças a cada milhão de anos, e essas mudanças eram em todas as localidades do planeta. É como se alguém dissesse assim, o homem evoluiu durante 20 milhões de anos, agora eu vou dar uma mudança no osso esfenoide, vou alterar a posição do crânio, porque o esfenoide é um osso que suporta. Se você fosse um óculos aqui, da base todinha, o cérebro está em cima dele. Então, qualquer movimento que ele sofre, os paleontologistas descobriram que cada movimento desse promoveu um salto quântico na evolução da humanidade. E esse osso sofreu 5 inclinações até chegar aonde chegamos. E essas inclinações, cada uma que sofria, os paleontologistas, sobretudo Anne Dabricot-Balassé, uma francesa, que estudou muito, e um ortodontista, colega nosso também, na área da mandíbula, e descobriu que alguém, porque as mudanças que aconteciam, a verticalização da evolução humana, acontecia toda vez que esse osso sofria uma inclinação em qualquer parte do planeta. Não era clima, não era temperatura, não era habitat que influenciava na evolução, mas a inclinação do osso. Quem deu essas 5 inclinações para a gente chegar onde chegou, ninguém precisa me perguntar, que cientificamente eu só tenho uma resposta. Só pode ter sido Jesus o Cristo. Que é ele que cuida de nós, como ele diz lá em João 17,5. Então, a paleontologia tem aumentado demais, auxiliado demais isso aí. E aí, se você entrar, pelo que você falou agora, na arqueologia, nossa, a arqueologia está ratificando as descobertas arqueológicas, os manuscritos do Mar Morto, lá em Qumran, em 1948. Ali nós temos provas do idioma, nós temos provas dos costumes, nós temos provas da luta daquele povo, daquela comunidade, o Beyahad, como se diz em hebraico, para que houvesse pureza, cristalinidade e conservação da mensagem do Cristo entre nós. Então, essa descoberta, agora mesmo, recentemente, foi descoberto na cidade de Davi, em Jerusalém, um selo do rei Ezequias, aquele que cavou o túnel por debaixo para levar água para a piscina de Siloé, onde Jesus curou o cego de nascença. Então, a ciência as arqueologias têm descoberto em todas as regiões. Israel é pontuada de descobertas arqueológicas. Cada ano não se para de se pesquisar. Então, isso significa que a ciência está provando o que diz vamos dizer, a espiritualidade, a religião. As informações que estão na Bíblia, tem uma obra chamada E a Bíblia Tinha Razão, que já mostra muito isso, mas recentemente, como você perguntou, há muitíssimo pouco tempo se descobriu exatamente o selo de Ezequias lá na escavação na cidade de Davi, em Jerusalém, de frente para o Vale do Cedron, do Rio Cedron. Estive lá agora em novembro do ano passado, nós estivemos com o nosso grupo e conferimos tudo isso. Então, a terra onde nasceu os apóstolos, os discípulos, Pedro, André, Felipe, ali em Betsaida, quer dizer, em torno do mar da Galileia, na Jordânia, em Gadara. Eu estive em Gadara para descobrir exatamente aquele processo do obsediado de Gadara, ou os gadarenos, como chama. Então, meu querido, a ciência está cada vez mais ratificando
através dos seus estudos, das suas descobertas, a riqueza do que está na Bíblia, do que está no Evangelho, do que está na Torá, tem sido colaborado pela ciência. E nós ficamos felizes porque ciência e espiritualidade realmente, como dizia o próprio Einstein, a ciência sem religião é cega, a religião sem ciência é capenga. E eu digo que religião sem ciência é fanatismo, e ciência sem religião é ateísmo. Obrigado pela oportunidade que você nos dá de trazer essas reflexões. E vai correndo para chamar aqui o Jorge Fonteles. O tempo aqui é célere demais para quem quer beber de tudo, não é, Jorge? Boa noite. Boa noite. Doutor Severino, o que me chamou a atenção no senhor, no nosso primeiro encontro, em um de nossos congressos aqui no estado do Ceará, foi a sua simplicidade. A sua humildade e a maneira amorosa com que o senhor toca no nome de Jesus, que chega até a se emocionar. Nesse sentido, eu gostaria de saber do senhor qual a mensagem, qual a palavra mais bonita que Jesus nos deixou. Na verdade, ele deixou palavras belíssimas, mas tem um provérbio que diz assim, e os exemplos arrastam. As palavras despertam, mas os exemplos arrastam. Jesus foi um judeu, nasceu, viveu, morreu judeu. Felizmente, algumas religiões desnaturalizaram ele, transformaram no ocidental, trocaram o seu idioma. Ainda hoje tem gente, pela influência da Igreja Católica, que fala abertamente que Jesus falava aramaico, como se fosse a língua materna da terra dele. Isso não é verdade. Acabei de falar para vocês que o idioma do judeu é o hebraico, porque a palavra ivrito ou hebreu é nômade. Isso vem de Abraão. Abraão, quando Sara morre, diz: Anohi haivri. Eu sou um nômade, eu sou um hebreu. Então, quando se fala em hebreu, que hoje é judeu, inicialmente era hebreu, é nômade. E a língua deles é uma língua muito sagrada. Se você vê todas as histórias que existem do idioma da vida de Jesus, entra o hebraico. As pessoas falam que naquela época se falava o aramaico. O aramaico era a língua mais comercial, como é o inglês hoje, como já foi o francês. Mas entre eles, falavam hebraico, entendiam hebraico. Se você pegar o Evangelho de João, que é o mais espiritualizado e o mais que fala de Jesus, diz assim, que Pilatos mandou escrever na cruz em hebraico, latim e grego. Por que me escreveu em hebraico? E aí João classifica e esclarece. Porque os judeus iriam entender, ler e entender. E, vamos dizer, obedecendo uma cronologia de poder, hebraico a língua materna, latim a língua romana, que era quem mandava, e grego vem por último. Que se fosse hoje, muita gente talvez quisesse escrever aramaico, grego e latim. E, na verdade, Pilatos escreveu na ordem correta. Hebraico, latim e grego. Então, Jesus faz parte desse mundo. Tudo que ele falava, ele não pregou para cristãos. Gostaria que ele tivesse pregado para cristãos, mas ele só pregou, segundo Mateus 4:25, multidões o seguiam da Galiléia, da Judéia, de Além Jordão, de Jerusalém, de Decápolis. Não tinha nenhum brasileiro, muito menos um cearense ou um paraibano para nos alegrar. Porque Jesus não falava para nós naquela época, embora o cristianismo seja tão importante em nossas vidas, porque a filosofia que herdamos dele é libertadora. Ninguém, sem sombra de dúvida, tira isso. Mas fechando a tua pergunta, meu irmão, Jesus passou por tudo isso, conhecia a Torá, pregou, sabia que o Levítico 19:18 está lá escrito: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo ama a ti mesmo. No entanto, ele teve autoridade para complementar esse mandamento. Porque quando ele diz assim, eis que eu vos deixo um mandamento novo. Ora, por que mandamento novo? Porque a Torá dizia, ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo não a ti mesmo. Eu, porém, digo a vocês, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse, para mim, é a maior palavra dele. Sabe por quê? Porque Jesus, primeiro, ele não pediu que a gente se amasse. Ele poderia ter dito assim, no dia que você mais ser de bom humor, você ame Fontenelle. Não, ele não disse isso.
Ele disse, eu deixo, a palavra hebraica mitzvah é ordem. Por isso que os 10 mandamentos são 10 ordens de Deus. É não matarás e acabou, não tem conversa, é ordem do alto. E Jesus deixa isso como um mandamento novo. Amai-vos uns aos outros. Mas por que ele teve autoridade para isso? Ele diz por quê. Amai-vos aos outros como eu vos amei. É como se ele dissesse, a Torá mandou amar a Deus e ao próximo. E eu vim e mostrei como se faz. Então eu deixo para vocês a minha ordem. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Acho que é a maior, eu não digo solicitação, a maior e a melhor ordem do Cristo para nós. Infelizmente, já vamos a quase 3.500 anos e eu tenho a impressão que ainda não chegamos a esse ponto, lamentavelmente. Tentamos, mas chegaremos lá um dia, se Deus quiser. Esperança. Simone e Ivo. Olá, boa noite, doutor Severino. Grande alegria estar aqui com o senhor nessa noite, com os nossos amigos internautas. E a minha dúvida talvez seja uma dúvida frequente para todas as outras pessoas em relação à diversidade, enorme gama de traduções que a Bíblia sofreu. Né? Como um texto secular, ele sofreu várias interpretações. E, dentre essas interpretações, qual aqui, na sua opinião, foi uma das maiores deturpações dos ensinos de Jesus para nós? Ivone, você, como toda mulher, só pede pouco, né? Você sabe que as mulheres são assim, o pedido de Salomé a Jesus foi botar João à direita e Tiago à esquerda, lá no paraíso, numa boa. Mãe pedindo pelos filhos também é assim, né? Porque essa sua pergunta, minha querida, daria para a gente fazer assim grandes lives ainda, muita coisa a respeito só sobre isso. No entanto, eu posso lhe dizer, esclarecendo o que dizem muitos amigos lá em Israel, eles dizem a Bíblia não tem tradução, tem traição. E é lamentável isso, porque quando eu digo isso, eu não estou desrespeitando as pessoas de outra religião, eu não estou desrespeitando a crença, a fé de absolutamente ninguém, eu estou alertando para aquilo que você tem na sua Bíblia em português, em francês, em alemão, em espanhol, que você não aceite cegamente e muito menos não extrapole para dizer que é a palavra de Deus. A Bíblia é a mensagem de Deus no idioma que os profetas receberam e retransmitiram para nós, para que a gente pudesse entender, depois da filtragem deles, a melhor forma e a melhor linguagem. Então, o que a gente encontra desde o Gênesis até o Apocalipse são coisas assim que mudam completamente o significado. Eu posso citar algumas, e tem outras que estão muito claras e também ninguém aceita, porque foge dos seus conceitos. Porque eu queria só fazer uma ressalva, quando Paulo foi levado a Roma, prisioneiro, achava-se que ele, antes mesmo de ser decapitado, ele iria implantar o cristianismo e que Roma ia se cristianizar. Mas, infelizmente, o cristianismo de Jesus só vigorou até o século IV, no começo do século IV, até o concílio de Nicéia, quando entrou a política romana, que, em vez de Roma se cristianizar, o cristianismo é que se romanizou e criou-se Igreja Católica Apostólica Romana, e não Igreja Católica, que significa universal, apostólica, universal e não romana. Então, partindo disso, as dificuldades, os concílios, os dogmas foram interpolando coisas terríveis, tão fortes a ponto de, na época da Inquisição, nenhum católico podia ler a Bíblia, porque podia correr o risco. Né? Quando Jerônimo foi chamado para fazer a tradução da Vulgata, pegar a Septuaginta e a Bíblia em hebraico e trazer para o latim, ele sentiu o peso da responsabilidade e disse ao Papa Dámaso, que ordenou, que ele estava pedindo a ele algo muito forte, que pensarão aqueles que conhecem os textos antigos quando virem os textos novos com outros significados. Certamente me chamarão de herético, mas como é a vossa santidade que está mandando, eu obedeço. Mas eu saliento que as verdades não podem existir em coisas que divergem.
Eu tenho 23 a 25 Bíblias em português, e cada uma diz uma coisa diferente sobre um versículo que no original já tem outra coisa. E aí a gente fica assim, meu Deus, eu fico lembrando de Jesus quando diz em Mateus 5,19, ai daquele que alterar um só iude, que é a menor letrinha do alfabeto hebraico, ai daquele que alterar um só iude da Torá e assim ensinar os meus filhinhos, será chamado menor no reino dos céus. Então, aquele que praticar será grande, mas aquele que alterar e ensinar diferente. Eu te mostro um salmo belíssimo, que todos gostam de recitar, o Salmo 23, que diz no original, Yahvé Roí Lo Echissá, Deus é meu pastor e não me faltará. Em outras palavras, se Deus, o verbo leracê em hebraico, sofrer falta, significa também aquele que sempre está presente. Então, o Deus é quem me provê, é Ele que cuida de mim, não é simplesmente as coisas que Ele pode prover para mim. Porque quando eu digo nada me faltará, eu estou falando de coisas materiais. Mas quando eu digo é Deus que não me falta, eu estou dizendo que Ele está presente. E só por aí, por esse primeiro versículozinho, criou-se a chamada teologia da prosperidade. Levar o material para o espiritual, confundir-se com o espiritual, esquecendo que Jesus disse, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, são coisas assim, esse salmo diz assim, para as águas tranquilas me conduzirá, porque esse salmo está todo no futuro, os verbos deles estão todos no futuro, ninguém coloca no presente. Davi estava sendo grande profeta nesse momento, ele estava fugindo de Saul. Esse salmo foi composto no deserto da Judéia, um deserto na frente e um exército na retaguarda. Então, Davi não tinha saída, ele nomeou Deus o pastor dele. Nesse deserto, nessa região inóspita, com perseguições e tudo, Deus é meu pastor, ele não vai me faltar. Ele nunca vai estar ausente. Ainda que eu atravesse o vale da sombra da morte, nada temerei, porque tu estarás comigo. Ungirás minha cabeça, como ele foi ungido, o rei, depois, quer dizer, ele, além de ser um salmo de esperança, de muita confiança em Deus, é um salmo profético. Tudo que Davi disse aconteceu. Ele diz certamente que bondade e benevolência me seguirão todos os dias das minhas vidas. Ninguém traduz assim. E tem muitas outras questões, como o Salmo 19, versículo 8, que quando fala que a lei ou a Torá de Yahvé é perfeita, transforma o simples em sábio e faz com que o espírito retorne, a alma volte, que lembra que pode se confundir com reencarnação, você vai pegar 10 ou 12 Bíblias, cada uma traduzindo esse verbo de uma forma diferente. Um diz assim, a lei do Senhor é perfeita, reconforta a alma. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. A lei do Senhor é perfeita, devolve a respiração. A lei do Senhor é perfeita, faz a vida voltar. E nenhuma fala de Nafishi e Shovev, que é retorno da alma. Mishbat, que é retorno, Nefesh, que é alma. Então, ninguém fala disso, por quê? Porque as pessoas querem viver uma só vez e entrar no céu sem nenhum esforço, sem fazer absolutamente nada, porque Jesus diz, pedi e receberei, mas buscai para poder achar, e depois você pode bater, que você vai, a porta será aberta. Não é simplesmente pedir e achar que vai receber indiferentemente. Então, Jesus fala em Mateus 16, 27, que cada um receberá segundo as suas obras. E o próprio Paulo de Tarso, que é tão mal utilizado nessa questão, ele diz que com Deus não se zomba, tudo que o homem planta, isto também colherá, na sua carta aos Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Então, é muito fácil colocar um caminho material sem dificuldade para chegar a Deus. Tudo isso, minha querida, são princípios que mostram que as pessoas deturpam o texto ao seu bel prazer. E quando os outros não entendem ou não aceitam, se cria dogma para impor. É o caso da Trindade, é o caso da virgindade de Maria, que Maria é virgem espiritualmente, materialmente. Para o judeu isso não tem nada a ver. Nem o próprio Isaías fala. Isaías diz assim, em Isaías 7,14, eis que uma jovem, alma em hebraico do original, uma jovem dará à luz, porque no judaísmo tem a jovem, alma, tem o viúvo
Almã e tem a viúva Almaná. Então, são os 3 estágios. Jovem não significa virgem, pode ser ou não ser. É uma mulher jovem. E é o que Isaías diz: eis que uma jovem conceberá e dará à luz um filho que se chamará Immanuel, que é Deus conosco. Todo mundo traduziu, eis que uma virgem. Isso dificulta até o entendimento entre judaísmo e cristianismo. A gente não tem força nenhuma para falar isso com um judeu, porque a gente está pegando um texto errado na tradução e no original. E Jesus diz lá, só mais para fechar a tua pergunta, Ifânia, por isso que eu te digo, daria uma noite só para isso. Jesus diz lá em Mateus 11, 7 a 14, que dentre os filhos de mulher ninguém é maior do que João. E se você quer saber, é ele ou Elias que devia voltar. Por que é que Jesus diz isso? Porque Malaquias 3:28 fala que que Elias voltaria para preparar o caminho do Senhor. Eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Malaquias 3:28. Isaías 40:3 fala: vós que clamam no deserto, endireitai vossos caminhos e alargai vossas veredas. João, quando batizava no deserto, era a voz que clamava no deserto, prevista por Isaías. E Jesus disse que fosse ver no deserto um caniço balançado pelo vento, um homem vestido de linho de púrpura. Não, os homens vestidos de linho de púrpura estão nos palácios. Vocês foram ver, mais que um profeta, um mensageiro de Deus. Ele é mais que dentre os filhos de mulher, quer dizer, dentre os judeus, ninguém é maior do que João. E se vocês querem compreender, é ele o Elias, que viveu lá no tempo dos reis, que está agora. E depois dele não haverá mais profecias em Israel, porque os profetas e a Torá falavam da minha vinda. Eu já cheguei e João já me identificou. E mesmo assim as pessoas negam a reencarnação. Então, é uma questão de foro íntimo que a gente não impõe, esclarece, porque, de qualquer forma, como eu dizia algumas vezes aos pastores, meus amigos, eu dizia assim, ninguém é obrigado a acreditar no que eu digo, mas vai ficar responsável, porque Jesus disse que cada um vai ser cobrado segundo lhe foi dado. Se conhece e não pratica, pode até, como diz a questão 627 do Livro dos Espíritos, não praticar, mas nunca vai alegar ou pretextar a ignorância, porque agora já tem conhecimento. Encantado, encantado. Deixa eu fazer uma perguntinha, e Simone, você vai selecionando alguma das perguntas aí, ainda dentro do que a Simone falou, o senhor, quando cita o Salmo, diz, o Senhor é meu pastor, não me falta, Deus não me faltará. Nós acostumamos a dizer, nada me faltará, e com isso aquela consciência do ter, do dando, que se recebe, se constitui. Está errado a tradução, e a gente deve atribuir essas divergências de várias cópias aos salmistas, que tinham as suas idiosincrasias, as suas crenças, e que poderiam ter divergido da obra, da fonte, para dizer, não, deve ser assim. Pode ter acontecido isso? Só aconteceu, não pode não, meu irmão. Só aconteceu. Kardec coloca uma coisa muito interessante na Gênesis, para quem quiser ler, do capítulo 1, 29. Ele diz que a maioria das pessoas, ele começa dizendo assim, mesmo os grandes conhecedores e teólogos se enganaram acerca de determinadas passagens do Evangelho. Muitos ficam volteando o dedo no texto, procurando encontrar ali o que ele acredita e não o que está escrito. Então, ele fica volteando até satisfazer aquilo que ele quer que seja e não o que está lá. Mas Kardec alertou, em qualquer situação, devemos usar a lógica, a razão e o bom senso. Porque os homens, depois do conhecimento da ciência, eles não mais serão levados por traduções errôneas, por conceitos errados. E um capítulo que eu escrevi nessa minha obra nova é exatamente sobre isso, sobre a Trindade, que foi desde Irineu até Agostinho, que fez verdadeiros tratados sobre a Trindade, eles trabalharam para provar que Deus é três é um, e assim foi aquela maior dificuldade, simplesmente porque não se preocuparam de ler o Deuteronômio 6:4, que diz lá, Yahvé Eloheinu, no original, Yahvé Errat. O Senhor é o nosso Deus, ele é único. Se Deus é único, não pode ter Pai, Filho e Espírito Santo. E Jesus nunca disse que era Deus. Ele disse, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Então, muita coisa
vocês não têm direito a saber. Quando ele pergunta a ele quando acontecerão essas coisas, Jesus diz: a ninguém é dado saber o dia nem a hora. Mateus 24, 36. Pode procurar que está lá. Nem o Filho do Homem, nem os anjos, só meu Pai que está nos céus. Jesus sempre separou ele de Deus. Quando eu digo que Jesus não é Deus, eu não estou diminuindo ele. Ele é a minha admiração maior, ele é a razão da minha vida. Agora, é preciso que a gente saiba separar o joio do trigo, porque ele mesmo nos aconselhou a buscar a verdade, porque só ela liberta. Bart Ehrman, um escritor também, escreveu como Jesus se tornou Deus exatamente dentro dessa perspectiva. Mas deixa eu dar atenção aqui aos nossos internautas, eles ficam com raiva. Eliseu Marques de Souza Filho, aqui de Fortaleza. Severino, se Deus criou os 10 mandamentos, vou fazer a pergunta rápida e a resposta também rápida para. Se Deus criou os 10 mandamentos e fez Moisés subir ao monte, e quando ele desce do monte, vê seu povo em orgias e festas e manda matar milhares de pessoas, por que agia contra os 10 mandamentos? Na verdade, aí é uma boa pergunta, porque lá no Êxodo 20, não está escrito não matarás, está escrito lo tirtsar, que é o imperativo afirmativo do verbo assassinar. E no hebraico, assassinar é diferente de matar. Assassinar é tirar a vida de quem não tem direito de defesa. É alguém, o aborto, por exemplo, é um assassinato. Hoje eu fiquei muito triste porque eu vi dizer que a França aprovou o aborto. E tirar a vida de um ser que não tem defesa, isso é assassinato. Agora, você amarrar alguém, os pés e as mãos, e dar um tiro na cabeça dessa pessoa que está totalmente dominada, é assassinato. Agora, se você julga alguém que é culpado, se você tem condições de se defender, se você tem condições de fugir, nesse caso, você não é assassinado, você é morto, aí vem o matar. Então, Moisés usou, ele julgou aquele povo pela observância, pela rudeza daquela evolução que eles tinham até aquele momento. Eles não iriam entender a Moisés se pedisse, por favor, com licença. Então, nota-se que ele jogou as tábuas e muitos pereceram, mas eles não foram assassinados, eles foram mortos, segundo um julgamento prévio de Moisés, que ele tinha tanta preocupação com isso, que ele não quis legislar o espiritual. Colocou o irmão dele, Arão, que cuidava do espiritual. E ele, com o grupo dos 70, que ele pediu a Deus para criar uma comissão, que aí vem daí desde o livro de Números, que esse povo, junto com Moisés, julgava, condenava. Se a pessoa fosse inocente, não seria apedrejado. E apedrejamento no judaísmo não é uma coisa tão comum como a gente pode imaginar. Por isso que é bom a gente ir às origens, aos conceitos originais, que a gente começa a entender o que Deus disse, como você bem falou aí do grande livro, do grande escritor, que eu tenho também, o que Jesus disse, o que Jesus não disse, quem foi... o que Deus, como Jesus se tornou Deus, que você falou, que Jesus foi o que ele não foi. Pedro, Maria, Madalena, quer dizer, é um escritor, um ex-pastor, que eu gostaria de escrever os livros que ele escreve, que são fantásticos, eu aconselho vocês a lerem para acabar com esses dogmas e esses preconceitos, porque, na verdade, o preconceito é a ausência de conceito. E vem sempre a curiosidade. A Irlene Rodrigues está perguntando aqui, Jesus apresentou João lá na hora do sacrifício como seu a Maria. Jesus confiou Maria a João. Ou João era seu irmão de sangue. Fale sobre os irmãos de Jesus. Se você quiser saber muito bem claro, não precisa nem eu, vai em Marcos capítulo 6, que lá está uma história que vão procurar Jesus, ou quando ele está falando, que admiram-se as pessoas, e alguém comenta, não é este o filho do carpinteiro? O irmão de Judas, Simão, José e Tiago? Jesus tinha 4 irmãos, Simão, Judas, José e Tiago. E suas irmãs, não dizem o nome, mas no mínimo eram 2. Está em Mateus e está em Marcos 6. Então, essa questão de querer... Aí a igreja criou dogmas para esconder a família de Jesus. Você vê muito bem isso lá na obra que você falou, como Jesus se tornou Deus. A primeira coisa que a igreja fez foi afastar a sua parentela, porque Deus não tem parente. Ninguém fala de João
tão bem como Jesus falou, porque Jesus disse que foi o maior que teve, era mais que um profeta, foi o mensageiro de Deus. Ninguém fala que a própria anunciação do anjo Gabriel a Maria, lá em Nazaré, tinha como referência João o Batista, porque diz Lucas, no 6º mês, o anjo do Senhor foi enviado a uma jovem da cidade de Nazaré. 6º mês de quê? Da gravidez de João o Batista. Então, na verdade, essa questão corre por conta dos dogmas, das imposições, dos concílios, e aí fica difícil de a gente querer esconder determinadas coisas, como quando a gente se esquece que Jesus era judeu, e para o judeu não ter família ou ser celibatário era considerado um erro ou um pecado, conforme a igreja, porque o primeiro mandamento do Gênesis é crescer e multiplicar. Então, virgindade física e celibato é coisa da igreja. Para o judaísmo não tem importância nenhuma. Nós estamos aqui para o crescimento e a multiplicação, obedecendo à ordem divina, como está no Gênesis. Cristiano. E todos, né? Já estamos completando aqui a hora, mas perguntas tuas. Severino, eu não poderia deixar de fazer esta última pergunta. Ela é intencional até, e aparentemente pode ser que, de repente, alguém pense que não tem a ver com o tema, mas tem tudo a ver. Inclusive ao encontro do que você expôs no início da sua fala, aliás, no final da sua fala introdutória. Essa ideia da proposta, da essência, da boa notícia, da mensagem do Evangelho, que tem um caráter universal, ecumênico, e enseja a todos nós esse diálogo interreligioso. E eu faço essa pergunta porque a última vez que você esteve conosco aqui em Fortaleza, há 3 anos, na Federação Espírita do Estado do Ceará, a fim de ministrar um seminário para nós, fizemos questão de convidar um amigo muito caro ao nosso coração, um amigo comum a você, a mim e ao Nonato Albuquerque. Eu tive a oportunidade de privar da amizade dele por 33 anos. E o acompanhei até recentemente, aos instantes derradeiros da sua jornada terrestre, e posso assegurar que foi um dos mais autênticos homens de bem que eu tive a oportunidade de conhecer. E seguir essa linha filosófica do grande pontífice da Igreja Católica, o Papa João XXIII. Inclusive, fez o prefácio de uma de suas obras. Queria deixar esse espaço final do Espiritismo em pauta, aqui em Fortaleza, para que você nos falasse um pouquinho desse personagem, dessa figura, porque eu tenho uma admiração profunda e um sentimento de eterna gratidão. Várias vezes ele encaminhava, tanto a mim quanto a você, lá em João Pessoa, aqui em Fortaleza, pessoas às casas espíritas. Eu me refiro ao querido e saudoso amigo que hoje, no dia de hoje, 14 de agosto, completa exatamente 4 meses do seu regresso ao mundo espiritual. Queria que você falasse um pouquinho da sua amizade também e dessa figura ímpar que nós conhecemos na Terra com o nome de Aldo Pagotto, o arcebispo emérito de João Pessoa, o velho Padre Aldo, conhecido aqui da sociedade fortalezense. Dom Aldo Dicílio Pagotto, um irmão querido, um verdadeiro cristão, um homem ecumênico, braços abertos para qualquer pessoa que o procurasse. Ele fez muitas palestras na nossa casa espírita aqui em João Pessoa. Dom Aldo me contava, nós tínhamos segredos, não falo segredos assim, questões pessoais, espirituais, os dramas que ele passou, as injustiças que ele sofreu, eu presenciei todas e convivi com ele. Choramos juntos algumas vezes, emocionados. Fizemos orações, eu apliquei passes nele, ele aplicou bênçãos na minha cabeça. Nós éramos como 2 irmãos, e somos ainda, porque ele não morreu, ele mudou-se. E Dom Aldo me deixou muito exemplo de ecumenismo, porque um arcebispo que vai a uma casa espírita fazer uma palestra e fala com a maior tranquilidade, sempre aberto, sempre digno. Ele me lembra muito meu ex-amigo também, pastor Neemias Marien. Para quem me conhece sabe quanto eu sou ecumênico, porque Kardec o era. Eu sou espírita também, por causa do ecumenismo de Allan Kardec, quando a minha ponte de luz entre o cristianismo católico e o espiritismo foi o Evangelho segundo o Espiritismo. E quando eu ouvi Kardec dizer
que o ensino moral de Jesus é o campo onde todas as crenças do planeta podem se encontrarem, eu vi que aquele homem era ecumênico, era o que eu estava procurando. Alguém que não fosse sectarista, dogmático, alguém que não achasse que estava na melhor religião. E, curiosamente, eu sou espírita há 42 anos, vou completar agora no próximo mês. Nunca chamei ninguém para ser espírita, porque é preciso que a gente saiba, nessa ótica, que Deus é único, nós somos vamos dizer, protegidos, iluminados do seu Filho Jesus, que ele enviou para cuidar de nós. Jesus recebeu de Deus o nosso planeta de expiação de provas e vai entregar de volta regenerado. Então, Dom Aldo foi a todos os filmes que nós lançamos. João Pessoa estava na primeira fila comigo. Ele era uma pessoa que dialogava com respeito, com amor, tinha uma cultura fantástica, era um artista, tocava órgão, tocava acordeon. Ele tinha a avó dele, que chamava minha nona, que era de família italiana, e ela estava sempre com ele. Como também o pastor Nemir Mariente tinha uma avó que andava com ele, que era uma cabocla, que fazia comunicação através dele, e a esposa também, pastora, doutrinava a entidade. E Dom Aldo fez pré-eleção, ou seja, ele abriu as nossas orações na nossa casa algumas vezes, incorporado na sua sogra. Inclusive, uma das vezes, ela queria que eu incorporasse, e eu não aceitei. Seu neto está aí, e eu não sabia que era o dia do aniversário dela, aniversário de desencarne. Então, esse homem deixou para mim um recado muito grande, porque ele enfrentou as oposições, as perseguições. Ele foi denunciado no Vaticano, porque prefaciou a minha obra, o Evangelho Cristianismo Primitivo, e ele disse: professor, eu fui lá, eu fiquei chateado, eu achei que eu estava sendo um instrumento de dissabor na vida dele, e ele estava sereno. Ele disse: professor, o Concílio Vaticano II diz que a igreja tem que abrir os braços para as outras religiões. E se eles dizem uma coisa e fazem outra, o senhor não é culpado disso. Fique tranquilo. E eu abracei, eu não ficava 1 hora nem meia hora lá em palácio com ele, era no mínimo 2 horas os nossos encontros. Eu acho que ele deixou para nós esse braço aberto que eu estendo como espírita, como vocês sabem, para todas as religiões. Porque eu acho que só não respeita a religião do outro que não é feliz na sua. Se eu sou feliz na minha religião, eu vou respeitar a do outro, porque ele deve ser feliz na dele. O que eu peço aos que não são da nossa doutrina espírita é que na sua religião procure ser melhor. Faça da sua religião um caminho para Deus, que isso é o que importa, porque ele é o nosso foco, é a nossa luz. Por isso que Jesus disse: eu estou no caminho, nas verdades, que leva à vida espiritual. Então, o seu ensinamento, a sua trajetória, os seus conceitos e princípios doutrinários é que fazem, se nós utilizar esse caminho que ele se intitula ser, a gente vai chegar a Deus. Não importa por onde você vem. Use sempre o amor, que essa é a palavra universal que tem que estar não só nos lábios, mas no coração daqueles que se dizem cristãos. Então, eu te agradeço muito, Luciano, de ter me feito essa pergunta, porque nesse momento, eu rogo a Deus, aos nossos amigos, a Jesus, que receba em seus braços esse homem que foi um verdadeiro discípulo, que depois apóstolo do bem, da fraternidade e do respeito. E agora, ao encerrar essa jornada de visão e despertar, fica o convite. Permita que Jesus seja Messias também teu, não como te disseram, mas como ele realmente é, luz que atravessa religiões, esperança antiga e renovada que não depende de dogma humano. Não fique preso a traduções antigas que separam, a doutrinas que limitam, a interpretações que substituem a vivência da fé. Jesus veio para que todos tenham vida e vida plena, não para criar cercas entre povos, línguas ou crenças. Ele é presença universal, voz da consciência, convite à paz interior, ao amor silencioso e radical. Se hoje você sente que está limitado pela forma, pelas normas, por rótulos, permita-se romper. Viva esse amor, pratique essa luz, estenda a mão, perdoe, acolha. Que seu coração seja morada dessa verdade que ultrapassa o tempo. Se essa mensagem tocou seu íntimo, compartilhe com quem precisa ver luz para além dos muros religiosos. Deixe nos comentários o que ficou em seu coração.
Inscreva-se para continuarmos juntos nessa busca de autenticidade espiritual. Que Jesus nos acenda com sua presença.